Eu quero convidar você à leitura do texto bíblico que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1. Hoje nós vamos ler os versos 16, 17 e 18. Nós estamos aqui há algumas semanas caminhando numa série de exposições baseada nessa carta. Exposições baseadas nessa carta da Bíblia escrita por Tiago. E nós temos caminhado assim, versículo a versículo, entendendo, buscando entender aquilo que a palavra de Deus orienta a nossa vida e como ela se apresenta a nós como a sugestão do tema aqui atrás de mim, um guia prático para uma fé real. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que fé cristã é uma coisa assim muito íntima, subjetiva, pouco concreta e talvez pouco aplicável à vida cotidiana. E o que nós temos visto aqui semana após semana, em especial baseados nesse texto aqui de Tiago, da carta de Tiago, que nós estamos ainda nos primeiros versos, refletindo com calma sobre eles, é como a Bíblia se aplica praticamente às nossas vidas. De maneira prática, como a gente pode sair daqui e pensar, bem, amanhã é segunda-feira e há maneiras de que esses princípios, esses valores, tudo isso que me fez pensar, tudo isso que talvez revolucionou a minha alma num domingo de manhã, através do que eu ouvi, seja aplicável numa segunda. Se você chega aqui pela primeira vez, todas as mensagens anteriores estão disponíveis para você acessar, seja em vídeo pelo YouTube, no canal da Igreja Plena Rio, seja em áudio, nas plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Google Podcast e outras. Basta você procurar por Igreja Plena Rio, você vai encontrar essa marca da série e você vai poder ter todas as mensagens anteriores à sua disposição. Vamos à leitura do texto então, Tiago capítulo 1, a partir do verso 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Pai misericordioso, nosso coração está colocado diante do Senhor nesse momento, aberto à Tua palavra. E o que nós te pedimos é que o Senhor opere aquela obra que só o Senhor pode fazer no nosso coração. Fala conosco, Deus vivo. Usa a Tua palavra viva e eficaz para produzir vida dentro de nós. O Senhor conhece as nossas questões. O Senhor conhece as nossas indagações. O Senhor conhece os nossos anseios. O Senhor sabe a temperatura e o estado em que se encontra o nosso coração nesse dia. O Senhor, melhor do que nós, sabe o que estamos fazendo aqui. Então que se cumpra aquilo que o Teu propósito santo determinou para essa manhã na vida de todos nós. Que seja manhã de encontro com a alegria da salvação. Que seja manhã de encontro com a consolação que tudo ressignifica no coração. Que seja manhã prazerosa para o Teu povo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia está repleta, e você sabe disso, de passagens que, assim como esse trecho que acabamos de ler de Tiago, afirma, ou passagens que afirmam que Deus é bom. Lemos aqui que Deus é o Deus das boas dádivas, o Deus do dom perfeito, que vem dele toda boa dádiva e todo bom perfeito, e todo dom perfeito. Nos voltamos para as páginas da Bíblia e lemos passagens como no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, verso 34, que o autor diz: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Nos voltamos para os Salmos. Salmo de número 34, verso 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Ainda nos Salmos, o Salmo de número 100, verso 5, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por
todas as gerações. E vamos então acumulando leitura sobre leitura de passagens bíblicas, Antigo e Novo Testamento, que falam da bondade de Deus. Aliás, numa manhã como hoje, cantamos várias vezes sobre a bondade de Deus. Acabamos de fazê-lo nessa última música, preparando o nosso coração para a pregação nessa manhã. Mas às vezes, a despeito dos muitos textos bíblicos que nos falam da bondade de Deus, a despeito das canções maravilhosas que nós cantamos e nos lembramos delas durante a semana, e elas são fonte de consolação para nós quando cantamos outra vez na intimidade da nossa casa, no nosso carro, pelo trânsito, às vezes nós lidamos com um problema. Às vezes nós somos visitados por um questionamento que se instala lá dentro do nosso coração, que se estabelece lá no nosso pensamento, que diz o seguinte: Deus é bom mesmo? Eu sei pela Bíblia, eu sei pelas músicas, eu conheço os textos, eu canto as canções, mas Deus é bom mesmo? E não, eu não estou dizendo que nós chegamos ao ponto de afirmar o contrário da bondade de Deus. Eu não estou dizendo que a gente chega ao ponto de racionalizar o seguinte: não, Deus não é bom, Deus é mau. Deus é cruel, Deus é tirânico, Deus é vil. Não, eu não estou dizendo que chegamos, pelo menos nós, a este ponto. Mas, às vezes, o nosso sentimento é uma indagação, é um questionamento. Será que Deus é bom mesmo? Vimos aqui na semana passada a Bíblia deixando claro que Deus não conduz ninguém para o caminho do mal, que Deus não faz ninguém se desviar, que Deus não leva ninguém para o pecado, que Deus não tem prazer no mal, que Ele está acima do mal, não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro. Mas há momentos do viver em que nós podemos chegar a questionar o seguinte: onde está a bondade de Deus nessa situação que eu estou atravessando? Eu canto que Deus é bom, eu leio que Deus é bom, eu ouço sermões que falam que Deus é bom, eu posso concordar biblicamente, intelectualmente, eu posso dizer até que tenho experiência pessoal com a expressão da bondade de Deus, mas onde eu consigo enxergar a bondade de Deus hoje, aqui, nesse momento que eu atravesso, nessa situação que eu vivo? Esse questionamento ele é muito mais presente em nós do que a gente costuma admitir. Pense comigo, se nessa semana que passou, em algum momento, em algum dia, você se queixou de algum aspecto da sua vida. Você teve uma queixa, porque tem algo na sua vida, no seu momento, e nessa última semana foi mais latente para você, que fez com que você se queixasse. Em algum dia da semana que passou, você se sentiu triste. Algum dia na última semana você se sentiu frustrada, desanimado, perdida. Eu não sei o que fazer. Na última semana. Na última semana, a sua mente e as suas emoções estiveram 100% bem. Pensamentos e sentimentos alinhados, estáveis, firmes. Ou você lidou com pensamentos e sentimentos angustiantes que você não gostaria de ter tido, mas eles insistiram em se fazer presentes. Na última semana. Talvez, se você trouxer a verdade dos seus sentimentos à tona, você vai perceber que mesmo apenas na semana que passou, você teve instantes em que de alguma forma questionou ou foi desafiado a questionar sobre a bondade de Deus. Você pode não ter orado sobre isso. Deus, estou numa crise nesse momento e por isso oro, porque não consigo ver a sua bondade sobre mim nessa semana. Talvez você não tenha orado sobre isso. Talvez você não tenha conversado com ninguém sobre isso. Você não falou com ninguém dizendo, olha, eu estou atravessando uma semana um tanto difícil, ora por mim, porque, sabe, meu coração tá queixoso e está questionando mais um pouco, porque eu não estou conseguindo ver, assim, a bondosa mão de Deus agindo sobre a minha vida. Você pode não ter orado, você pode não ter conversado com ninguém, mas as impressões da sua alma indicam um incômodo. Como se você dissesse, eu sei que Deus é bom, mas nem sempre eu percebo essa bondade sobre mim. Eu sei e não estou aqui para dizer que Deus é o oposto de bom,
Não estou aqui para colocar sobre Deus uma marca que Ele não tem, uma característica que Ele não tem, uma ação que Ele é incapaz pelo seu próprio ser de fazer. Mas se Deus é bom em todo tempo Deus é bom, como eu cantei nessa manhã, eu preciso dizer que nesse momento eu não percebo essa bondade sobre mim. Tudo isso que a gente está falando nos prepara para refletir sobre os versos que lemos de Tiago nessa manhã. Por quê? Porque Tiago não é um autor best-seller. Ele não é um preletor internacional que as pessoas se acotovelam para ouvir falar. Tiago é um pastor. Ele não escreve como um teórico frio. As palavras que nós lemos não são as palavras de um mestre distante, nem de uma pessoa indiferente àquilo que os seus leitores passavam. Tiago conhece bem essas pessoas. Ele escreve para homens e mulheres convertidos a Jesus, cristãos, que começaram a passar por muita perseguição desde a morte de um homem, um diácono da igreja chamado Estevão, morto por apedrejamento em praça pública. E a partir daquele momento, os judeus convertidos ao cristianismo passaram a sofrer tanta perseguição que tiveram que fugir de Jerusalém. E eles se espalharam por várias cidades e regiões para proteger a sua própria vida, mas preservar a sua fé. E eles passaram então a perceber que eles estavam longe de suas casas, longe de suas posses. As suas casas e suas posses haviam sido tomadas deles. Eles estavam sem segurança alimentar, sem segurança física. Eles não tinham certeza nenhuma quanto ao amanhã. E talvez no coração deles, naquele momento, algumas questões começassem a se erguer. Questões do tipo, mas foi só me entregar a Jesus? E isso tudo começou a acontecer. Foi só confiar no amor dele por mim. E isso tudo começou a acontecer comigo. E Tiago tem um olhar pastoral para o coração dessas pessoas. Ele sabe que porque elas passam por muitas dificuldades, o seu coração poderia começar a se queixar de Deus e começar a questionar a sua bondade e o seu amor. Então ele começa esse trecho no verso 16 com uma expressão que se repete na carta em vários momentos. Ele diz: meus amados irmãos. Ele não está sendo apenas educado, gentil. Ele está sendo intencional ao tratar essas pessoas que sofrem como meus amados irmãos. Ele deseja o tempo todo lembrar os seus leitores de que eles são pessoas amadas por Deus, mesmo passando por grandes adversidades. Ele quer lembrar aquelas pessoas que mesmo vivendo um instante difícil, aquele instante difícil não muda um fato inquestionável. O Deus que as encontrou e revelou o seu amor em Jesus a elas, tem por elas eterno e profundo amor. Elas são amadas de Deus. E elas são amadas por Tiago. Meus amados irmãos. Eles podiam ser alvo do ódio dos seus perseguidores. Eles poderiam estar privados de sua casa, do convívio dos seus amados, de algumas de suas posses, mas eles eram completamente amados pelo Cristo que por eles morreu e ressuscitou. E ele começa o verso 16 dizendo: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Ele não está dizendo aqui apenas não se enganem, como se vocês rendessem o coração de vocês ao engano. É uma posição passiva. Lutem para que vocês não sejam enganados. E se Tiago começa com essa forte exortação, não sejam enganados, num texto que trata sobre a bondade de Deus, é sinal de que você e eu podemos ser enganados nesse quesito. Existe uma tendência no coração da gente. A Bíblia diz que o coração do homem, do ser humano, é terrivelmente enganoso. Existe uma tendência no coração da gente de questionar a Deus e, sobretudo, a bondade de Deus quando nós não entendemos as coisas que acontecem conosco. Quando aquilo que a gente passa, vive, olha, sente, não parece combinar com a bondade de Deus, então a gente questiona. Agora, quando o Tiago diz, não sejam enganados, ele está nos ensinando uma coisa. Para que sejamos enganados, é preciso existir um enganador. Para que sejamos enganados, é preciso existir algum agente que esteja tentando nos enganar. E de fato nós temos, e não é apenas o nosso coração dado ao engano.
A Bíblia diz em muitas passagens que o diabo é o enganador, que ele é mentiroso, que ele mente desde o princípio, que ele trapassa, que ele engana. E eu queria lembrar com você mais uma vez uma conversa que o enganador teve com Eva lá no Jardim do Éden. Nós mencionamos esse texto na semana passada e eu trago ele novamente aqui. Gênesis no capítulo 3, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Presta atenção nessa conversa. O relato bíblico que nós conhecemos diz que Deus cria o ser humano e o coloca num jardim cheio de maravilhas e de prosperidade. E há ali árvores frutíferas de todas as espécies, de todos os sabores e de toda a diversidade possível à disposição do ser humano. E a Bíblia diz que o Senhor fala ao ser humano: provem de tudo, comam de tudo, desfrutem de tudo, porque tudo é de vocês, exceto do fruto da árvore que se encontra no meio do jardim. Não comam, sequer toquem nela, porque o dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. O que era isso? Vocês podem tudo, exceto aquilo que eu estou restringindo, porque eu sou o Deus de vocês, eu sou o Criador de vocês. E aquela árvore, que era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma clara declaração do Deus Criador ali dizendo o seguinte: quem estabelece bom e mal, certo e errado para vocês, sou eu que os fiz. E a forma de vocês me amarem e seguirem comigo é através da obediência. Mas como foi a proposta, ou como foi o diálogo do enganador com Eva? Vem cá, Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Vocês não podem comer nada. É isso então, Eva? Existe um Criador que faz algo maravilhoso, inclusive a vida de vocês, coloca vocês aqui num lugar encantador, belo e maravilhoso, e enche vocês de proibição. Vocês não podem nada. Você percebe que o que o enganador questiona aqui é a bondade de Deus? Eva, Deus é bom mesmo? Você está aqui, Adão está aqui, vocês têm isso tudo e vocês não podem nada. Ela até tenta responder: não foi isso que Deus disse, foi o contrário, mas ali ela começou a conversar. Ali ela começou a conversar com o enganador. Mas eu te pergunto, algumas vezes não é esse tipo de impressão que invade o nosso coração também? Que Deus é um tipo de estraga-prazeres, porque Ele se nega a fazer ou se nega a conceder aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer e quando a gente pede? Às vezes nós não lidamos com Deus com esse mesmo sentimento ou com essa mesma sugestão da voz do enganador que disse para Eva: é isso mesmo que Deus disse? Você não pode nada. E aí você olha para a sua própria vida e diz: parece que é isso, eu não posso nada. Eu não posso querer nada, eu não posso fazer nada. Eu até peço a Deus e nada muda. Queridos, essa é a mesma voz enganadora que se ergue desde o Éden para desviar os nossos corações. É aquilo que faz a gente pensar o seguinte: como é que Deus é bom? Você passando pelo sofrimento desse jeito? Como é que você está na igreja cantando: és fiel em todo tempo, tu és tão bom, sofrendo de segunda a segunda, pedindo a Deus para que pela bondade dele o seu sofrimento diminua e a sensação que você tem é que a caldeira aumenta o seu calor? É o pensamento que vem dizer o seguinte: como pode Deus ser bom para você enquanto as suas lutas só aumentam? Elas não diminuem. Você sequer tem a sensação de que ganhou um round. É nocaute em cima de nocaute. Como é que Deus é bom e você lida com depressão, esgotamento, pensamentos que você nunca imaginou que habitariam a tua mente um dia e hoje não saem dia e noite de você. Sudorese, crise de pânico. Como que Deus é bom e você passa por tudo isso? O enganador segue tentando tirar os nossos olhos do ser de Deus. Segue tentando, através desses questionamentos, tirar os nossos olhos do caráter eternamente bom de Deus, para nos fazer olhar única e exclusivamente para as circunstâncias que nós atravessamos e o caráter transitório delas.
E é por isso que o texto segue. E Tiago procura aqui, de alguma forma, falando para pessoas que sofrem e talvez no seu sofrimento sejam tentadas a questionar a bondade de Deus. Ele procura recalibrar o foco do coração dos seus leitores para a direção certa. A primeira direção, para que eles olhem aquilo que Deus dá. A segunda direção, para que eles olhem não para as circunstâncias, mas para quem Deus é. Então vamos pensar juntos a partir do texto no verso 17, para o primeiro desses pontos, o que Deus dá. Verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O que Tiago está dizendo? Deus é a fonte de tudo o que é bom. Deus é o doador das boas dádivas. Deus é bom e é o criador de tudo que é bom. Deus é bom em seu ser e Ele só realiza coisas boas. E nós temos provas bíblicas e na história da bondade de Deus. Deus dá por meio da criação do céu e da terra. Ele é o Criador. Deus dá ao nos conceder vida. Você não vive por um direito adquirido, você vive por uma dádiva divina. Você não consegue ter o controle nesse exato momento de absolutamente tudo que você necessita para respirar, processar cognitivamente o que você está ouvindo, pensar no seu almoço, nos seus compromissos da semana. Essas coisas estão acontecendo dentro de você a despeito do seu controle, porque há um Deus que te gerou e que te concedeu vida capaz de você estar aqui agora, processando e vivendo todo esse momento. Deus dá quando envia o seu Filho ao mundo como evidência do seu amor pelos pecadores. Deus dá quando derrama do seu Espírito e faz de homens e mulheres que se encontraram com Jesus uma casa onde Deus habita. O Deus que não habita em prédios, o Deus que não habita em templos santos, o Deus que habita em corações. E que faz com que um prédio se torne casa de Deus apenas quando os filhos de Deus estão lá reunidos. E aí Deus habita no meio dos seus filhos. Deus dá quando derrama do seu Espírito. Ele dá quando nos permite experimentar paz, alegria, esperança, como resultado do agir dele. E veja, todas essas coisas nos são dadas pela bondosa mão de Deus. Todo dom perfeito e toda boa dádiva descem do alto, vem do alto, vem do Pai, diz o texto de Tiago. De Deus nós recebemos tanto a prosperidade, como de Deus, em sua permissão, nós também recebemos a adversidade. O Deus que não nos faz o mal, o Deus que não nos leva ao pecado e o Deus que não nos tenta, é o mesmo Deus que em sua soberania e em sua bondade nos permite passar pela adversidade. E ambas, a prosperidade e a adversidade. O momento que nos faz sorrir e celebrar e saltar de alegria e o momento em que nos faz, muitas vezes, sentir o amargo na alma, ambos têm um propósito santo e bom sobre as nossas vidas. Deus está completamente no controle de cada situação e sabe o que é melhor para os seus filhos. Há um texto que a gente não pode esquecer na Bíblia. São palavras ditas pelo próprio Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 9 ao verso 11. Olha o que diz a Bíblia. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Pensa nessa conversa de Jesus com os seus ouvintes. Pensa num instante sobre isso, na loucura dessa ideia. Ele se dirige para pessoas que têm filhos. E diz assim, olha, aqui do meio de vocês, quem aqui teria coragem de um filho com fome chegar para você e falar, papai, me dá pão? E você, de modo muito vil, pegar uma pedra parecida com pão e o menino está com fome, dá para ele e deixar que ele quebre os dentes, se fira, fique profundamente magoado com você enquanto você ri e debocha da estupidez dele de não discernir a diferença de pão e pedra. Ou que filho, que pedindo porque está com fome um peixe, o pai vai dar uma serpente que pode matá-lo, envenená-lo. Essa é a ideia
exagerada do que Jesus está dizendo, e ele segue: portanto, se vocês, apesar de serem maus, talvez na cultura de hoje a gente tenha um problema. As pessoas têm um problema em ver Jesus dizer que alguém é mau, mas aqui está Jesus dizendo o seguinte: você é naturalmente mau em seu próprio coração. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente aqui, gente? Que a definição do que é bom não é nossa. A definição do que é bom é daquele que é a personificação da própria bondade, aquele que tem a bondade como marca do seu ser, Deus. Deus é bom. Sendo bom, Ele só concede boas dádivas. Sendo Deus, apenas Ele sabe o que de fato é bom e o que não é. E muitas vezes eu posso olhar para uma dádiva de Deus e chamá-la de ruim, ou dizer que tal graça de Deus ou tal presente de Deus mais se assemelha a um presente grego, ou um presente de grego, como a gente fala, porque eu não consigo ver tudo, eu não consigo discernir tudo, eu não consigo compreender tudo, mas se eu olho para o que Deus dá sempre, para o que a Bíblia diz sobre o ser dele e das suas dádivas, eu crerei que mesmo aquilo que eu não consigo entender chegou a mim para cumprir um propósito que é bom e não mal, porque o Pai Celestial é incapaz de me dar uma pedra enquanto eu preciso de pão, ou uma serpente enquanto eu peço peixe. Eu posso saborear um pão diferente, eu posso provar o sabor de um peixe diferente do que eu esperava, mas o Pai Celestial está me dando pão e peixe, porque Ele é bom. Olhe para os relatos da Bíblia. Eu acho que eles nos ajudam a entender um pouco o que a gente está conversando. Lembra de José? As nossas crianças amam a história de José do Egito, não é? José, um dos filhos mais novos de Jacó, preferido de seu pai, tinha um problema com seus irmãos, e aí esses problemas foram crescendo, e José foi se tornar escravo no Egito, e no Egito ele virou governador do Egito, e foi um grande líder. Mas olha com detalhes para a história de José. Esse homem precisou passar por experiências muito difíceis. Ele precisou ser traído pelos próprios irmãos. Ele precisou ser dado como morto para o seu pai, que o amava muito. Ele foi vendido como escravo. Ele foi vítima de uma mentira tão cruel que essa mentira o colocou numa prisão no Egito. Depois de muito tempo, aparentemente esquecido numa prisão, ele é levado a uma posição dentro do Egito de tanta autoridade, de tanto protagonismo, que foi essa posição que permitiu a continuidade da descendência do povo de Deus num tempo de grande fome. Você sabe que foi a sabedoria que Deus concedeu a José, que permitiu que houvesse fartura no Egito enquanto toda a terra padecia de grande fome, e a sua própria família, e o seu próprio pai, e os seus irmãos foram ao Egito em busca de comida, e foi ali encontrando provisão no Egito, terra estrangeira e idólatra, que aquela família teve continuidade, e da semente daquela família viria o Cristo, viria Jesus. Talvez naquelas circunstâncias José não tivesse a capacidade de contemplar a bondade de Deus, mas o Senhor estava agindo soberanamente e bondosamente sobre a sua vida, para cumprir um bom propósito. O povo de Israel, o povo hebreu, alguns anos depois, porque esqueceu-se a memória de José no Egito, esse povo se tornou escravo no próprio Egito. E eles foram retirados de 400 anos de escravidão no Egito, conduzidos por Deus sob a liderança de Moisés através de um deserto terrível, até que pudessem chegar à terra prometida. Muitos de nós aqui podem responder essa pergunta de cabeça. Quanto tempo o povo passou peregrinando no deserto? Mais alto. Sem medo, gente. 40 anos. O que talvez nem todos saibam é que essa travessia poderia ser realizada em poucos meses. Segundo os estudiosos da geografia bíblica, aproximadamente 3 a 4 meses.
se seguissem por um determinado caminho e não a volta que eles deram e acampando ao pé de montanhas, e por 40 anos eles ficaram num deserto. E a gente olha para isso tudo e fala: meu Deus, esse povo era um povo sofrido no Egito, amargando coisas terríveis, e Deus em sua bondade os liberta e diz: eu vou levar vocês para uma terra que eu estou prometendo, a terra será de vocês, vocês serão livres, vocês serão felizes lá, e há um caminho que me coloca nessa terra, que em 3 meses eu chego. Por que 40 anos? Por que mais de uma geração sofrendo no deserto? Porque aquele povo precisava de 40 anos para aprender a viver, não como uma mentalidade de escravos, mas como uma nação livre sob o governo de Deus. Aliás, eles precisavam conhecer a Deus. Eles precisavam viver com Deus. Eles precisavam compreender quem era Deus, seu caráter, sua vontade, o que Deus pensava deles, como Deus os via. E, queridos, se há uma escola que nos forma e que nos ensina sobre Deus, essa escola é o deserto que muitas vezes nós passamos na nossa vida. Mesmo, no entanto, na aridez do deserto, nunca faltou àquele povo a provisão bondosa de Deus para todas as suas necessidades, enquanto eles caminhavam e conheciam o Senhor. Você conhece as histórias? Maná caindo do céu, alimentando o povo, a roupa que não se desgastava, o texto bíblico que diz que a sandália crescia no pé do menino. Você olhando o tempo todo a provisão do milagre de um Deus que acendia uma coluna de fogo na noite para aquecer do frio e uma nuvem de glória de dia para proteger do calor o seu próprio povo. Mas eles precisavam de 40 anos no deserto. Então, primeiro Tiago, no texto que lemos, nos convida a olhar para o que Deus dá. Deus é o Deus das boas dádivas, do dom perfeito, para não sermos enganados quanto à sua bondade. Agora ele segue recalibrando o foco dos seus leitores, falando sobre quem Deus é. E esse é o nosso segundo e último ponto: quem Deus é. Depois de falar das dádivas, Tiago volta-se para falar do caráter daquele que é o doador das boas dádivas. Dádivas e bênçãos vêm do alto, descendo, do texto diz, do Pai das luzes. E eu sei que essa é uma expressão que para muitos ela passa batida, outros não entendem tão bem por que a Bíblia chama aqui Deus de Pai das luzes. Né? Fica uma coisa meio... Né? Se botar uma faixa assim, a pessoa já imagina uma tenda, né? Com consulta espiritual acontecendo ali do Pai das luzes, mas não. Há uma beleza incrível no que está sendo dito aqui e às vezes a gente não percebe a beleza que está diante de nós. Tiago encoraja os seus leitores a olharem para o céu. Quando ele diz que Deus é o Pai das luzes, ele está fazendo um convite para que seus leitores ergam o olhar para o céu. O céu onde eles podem ver a luz radiante do sol durante o dia. O céu onde eles podem ver a luz brilhante da lua durante a noite. O céu onde eles podem ver o espetáculo luminoso que as estrelas fazem todos os dias. Olhem para o céu, vejam as luzes. Tiago está dizendo que Deus, a quem os cristãos aprenderam a chamar de Pai, é o Criador dessas fontes de luz. Ele estabeleceu o sol no seu lugar, ele estabeleceu a lua e as estrelas no seu lugar. Ele é a fonte dessas luzes. Aliás, segundo a Bíblia, ele próprio é pura luz. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz. Tiago chama então aqui a Deus de Pai das luzes para ilustrar a instabilidade do caráter de Deus. Porque você e eu sabemos que as luzes variam. Elas alternam de acordo com a estação do ano, de acordo com o movimento do planeta. Elas alternam, elas variam, a natureza está sujeita a variações e a mudanças o tempo todo. Aliás, as situações à nossa volta se transformam. As nossas percepções das coisas mudam conforme as coisas mudam ao redor da gente.
Mas o que Tiago está dizendo aqui ao chamar Deus de Pai das luzes é que o ser de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus são imutáveis. Como diz o texto que lemos, ele não muda como sombras inconstantes. Já viu quando você está caminhando num determinado lugar e aí a luz do sol projetada num determinado lugar gera uma sombra, mas o sol se move por um tempo e aquela sombra não está mais ali? Ela é uma sombra inconstante. E Tiago está dizendo que Deus não é assim em seu ser. Que as próprias... Eu não fiz nada pelo violão do Anderson, que voltou do luthier esses dias. Viu? As situações mudam. Mas está tudo certo. Obrigado, Natan. Quer levar para lá, para tocar? Voltando. As luzes que nos encantam. O céu, o sol que nos aquece, a lua que nos ilumina, as estrelas que nos encantam. Essas luzes variam. Mas o Pai delas, o Criador delas, permanece o mesmo. Ele não muda. O seu caráter permanece o mesmo. Deus é estável. Deus é eterno. Deus é sempre igual. E queridos, o que é isso que a gente está fazendo então aqui? É uma informação teológica, é uma aula de teologia e a gente vai embora tentando lembrar depois? Não, isso aqui é absolutamente aplicável na nossa vida, porque significa que aquele que agiu com bondade no passado continua agindo hoje da mesma maneira bondosa, porque a bondade de Deus é inalterável, o amor de Deus é imutável, o ser de Deus permanece idêntico, o mesmo. Significa dizer que aquele que foi bom com Abraão, dando a ele uma promessa que nem ele foi capaz de acreditar, e cumpriu a promessa que fez. O Deus que foi bom com Isaac, com Jacó, com José, com Samuel, com Davi, com tantos homens e mulheres que olhamos admirados as suas histórias na Bíblia e percebemos como Deus foi bom. Esse Deus continua agindo com bondade agora na minha vida e na sua vida. E em todo o tempo. Mesmo quando você não entende a razão de passar pelas estações difíceis que passa. E se você não entende tudo, você não está sozinho. Porque estes que nós citamos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, José, Samuel, Davi, Elias, muitas vezes também não entenderam. Mas continuaram crendo e confiando que o caráter imutável de Deus os garantia que aquilo que eles estavam passando tinha um fim e um propósito bom e não ruim. Aquele a respeito de quem a Bíblia diz que faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que o amam. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Está agindo hoje, nas mais variadas circunstâncias da sua vida, para a promoção do bem dele sobre a sua vida. Ainda que você olhe hoje e diga, eu não consigo ver isso como algo bom. A gente cantou aqui essa última canção. És fiel em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Essa é uma música muito especial para mim. Eu me lembro que durante o ano de 2022 ela me acompanhava, pelo menos de 15 em 15 dias, quando eu saía de casa e ia para o Oncologia Dor fazer quimioterapia. E eu lembrava naquele caminho, naquele tempo, de um tratamento médico difícil, que a bondade de Deus me acompanhava. E que mesmo naquela estação de difícil compreensão, Ele era bom. Aquilo que Ele estava fazendo, que eu poderia não compreender plenamente num determinado momento, tinha um bom propósito e não um propósito ruim. E era uma dádiva de Deus e não um castigo de Deus. Era uma oportunidade que Deus estava me dando de conhecê-lo melhor e amá-lo mais, e não uma seta enviada por um inimigo de Deus para atingir a minha vida. Aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que o amam, está agindo nas circunstâncias mais difíceis da sua vida hoje, para a promoção do bem nele, do bem dele em você. Mas para encerrar, qual é a maior prova que nós temos de que Deus é bom?
Qual é a maior prova que nós temos de que Deus manifesta bondade sobre nós? É quando no final de um tempo difícil a gente olha e diz: entendi, agora tudo fez sentido. Eu não sei se o sofrimento de Jó, que a gente conhece, em algum momento fez sentido para ele. Eu concordo com o Tim Keller, que dizia que Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele viu Deus no seu sofrimento e isso foi suficiente. Ele viu Deus no seu sofrimento. Mas então, qual é a prova maior que nós temos de que Deus é bom e de que manifesta essa bondade sobre nós? Bom, a resposta está no último verso que lemos, o 18. Diz o texto: por sua decisão, pela decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. A prova de que Deus é bom. A prova de que Deus manifesta a sua bondade a você e a mim. A prova de que Deus manifesta a sua bondade ao mundo está no fato de que em Jesus Ele nos tornou seus filhos, embora os nossos pecados nos impedissem de desfrutar dessa condição. Qual é a prova de que Deus é bom? João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou um mundo indiferente a Ele, um mundo pecador, de tal maneira que deu o seu único amado Filho, para que todo aquele que cresce no Filho não vivesse uma vida que definhasse, que perecesse, que fosse angústia sobre angústia, mas uma vida com sentido por toda a eternidade. Deus é o Pai das luzes, Ele é o Deus da criação. Ele é o Pai de Jesus Cristo, por meio de quem recebemos a salvação. E agora, por causa de Jesus, também podemos ser filhos e filhas de Deus. E o texto diz algo que deve encantar o nosso coração. O texto diz claramente que isso se deu não pela nossa livre decisão. O texto diz que isso se deu não porque nós, após muita análise detalhada sobre aspectos e evidências, chegamos à conclusão de que Deus é digno de confiança e então entregamos a nossa vida a Jesus. Não, o texto está dizendo que Deus, por sua decisão, nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, nós não o escolhemos. Nós não poderíamos fazê-lo em virtude da nossa própria condição de pecado. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus, indiferentes a Deus, distantes de Deus, vivendo alheios a Deus, e apesar de tudo isso, Ele nos amou e Ele decidiu nos salvar e nos deu nova vida em Jesus. Essa nova vida que Deus gerou em nós se deu por aquilo que Tiago chama aqui de palavra da verdade. Paulo chama a palavra da verdade nas suas cartas de o Evangelho. Fomos gerados pelo Evangelho. Como assim, Roberto? Quando ouvimos o Evangelho de Jesus. Quando rendemos o nosso coração ao amor de Deus revelado no Evangelho de Jesus. Quando reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos dele, crendo no perdão oferecido a nós gratuitamente por Jesus. Nos tornamos parte de uma nova humanidade, gerada por Deus, a família dos filhos e das filhas de Deus, semelhantes a Jesus, homens e mulheres que agora seguem a Cristo, imitam a Cristo, refletem a vida de Cristo, não de modo perfeito, mas de modo sincero, todos os dias. Ele nos gerou pela palavra da verdade, Ele nos gerou pelo Evangelho. Quando o nosso coração, cauterizado, frio, distante de Deus, foi invadido por uma doçura que não podemos explicar por outra origem que não o agir do próprio Deus. Quando a graça de Deus nos encontrou, quando o nosso coração passou a vibrar de novo, a viver de novo, a sonhar de novo por causa da vida de Deus na vida da gente. Queridos, a grande prova da bondade de Deus é que Ele nos deu a maior de todas as dádivas vindas do céu. Tiago diz que toda boa dádiva e todo bom perfeito descem do alto, do Pai das luzes. Qual foi a maior de todas as dádivas que Ele nos deu? Jesus, o Salvador. Quando o seu coração for desafiado a questionar a bondade de Deus no meio do seu sofrimento, talvez isso aconteça amanhã, semana que vem,
quando o telefone tocar e a notícia for a que você menos esperava. Quando o seu coração for desafiado a questionar a bondade de Deus no meio do seu sofrimento, no meio da sua dor, dos seus medos ou do seu insucesso momentâneo, olhe para a cruz. Eu não te convido nem a olhar para a manjedoura. Olhe para a cruz. O Deus que permitiu que o seu amado Filho subisse numa cruz para sofrer a condenação que os nossos pecados mereciam, para que nós fôssemos poupados, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos incluídos na família dos filhos de Deus. O Deus que permitiu ao seu amado Filho Jesus passar por isso, não está brincando de modo sádico com a sua vida. Ele não está brincando com você. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na crise, mesmo no momento financeiro difícil e sem precedentes, mesmo nesse instante em que a sua emoção já não é mais tão firme como foi outrora, e você se sente constrangido, sobretudo nesse tempo ainda maluco, em que falar de aspectos terapêuticos parece, em alguns contextos evangélicos ou cristãos, ainda como um tabu. E aí você tem o constrangimento de dizer, eu preciso cuidar de mim também nesse sentido, porque associa isso à falta de fé. Quando tudo isso estiver acontecendo com você e o seu coração for desafiado a questionar a bondade de Deus, olha para a cruz de novo, lembra do Evangelho. Lembra do Salvador, o maior presente de Deus, vindo a esse mundo. O Deus que enviou o seu Filho para que você virasse um filho, para que eu me tornasse um filho, não está brincando com a nossa vida. Pelo contrário, Ele tem um bom propósito. Olhe menos para as circunstâncias variáveis do seu viver e olhe mais fortemente para o que Deus dá, sobretudo a maior de todas as dádivas, Jesus, e para quem Deus é, o seu caráter imutável. Ele permanece eternamente bom. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Peço perdão a você pelos minutos avançados no horário nessa manhã. Vamos falar com o nosso Deus. Ó Senhor, tantas vezes esse nosso coração inconstante, mas que se engana achando que é capaz de entender tudo, processar tudo, discernir tudo. Tantas vezes esse nosso coração é levado a questionar sobre a bondade do Senhor quando não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo. Mas o que eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, é que o Senhor nos ajude a saber e a lembrar que o Senhor é o Deus das boas dádivas, como diz o texto que lemos hoje. Que o Senhor é o Deus que nos concede dos céus bênçãos, bons presentes, o maior de todos, Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Rei eterno que veio dos céus, esvaziou-se de sua glória, foi encontrado em forma humana, serviu humildemente de modo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que o Senhor o exaltou e o elevou, e Ele está assentado sobre o trono do universo, reinando como Senhor e Rei. Esse Cristo que veio é a maior de todas as dádivas que recebemos, e juntamente com Ele, Senhor, são tantas as bênçãos que o Senhor nos dá. A bênção de conhecer a Ti. Senhor, quanto mais nós conhecemos a Ti, na dor e no sofrimento, até do que na fartura e na alegria. Os Teus caminhos são tão misteriosos a nós, Senhor, mas o que nós Te pedimos é que o nosso coração, nesse tempo tão difícil que atravessamos na vida e na sociedade, seja protegido por Ti, de modo que possamos olhar para as Tuas boas dádivas e para o Teu caráter santo. Tu és o Pai das luzes, Tu és o Criador de todas as coisas. A vida muda, o mundo passa, tudo varia, mas o Senhor permanece o mesmo. Como diz a Tua palavra, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente igual, o mesmo. E nós Te bendizemos por isso e pedimos que o Senhor nos dê um coração focado e ajustado nessa direção. E que o nosso coração seja levado a cantar nos montes elevados ou nos vales mais sombrios, que o Senhor é fiel e bom em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém.